Cara, não acredito, eu gravei esse vídeo, eu gravei um vídeo de 40 minutos falando sobre tudo e na hora que eu fui editar eu percebi que eu não tinha ligado o microfone. Vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Taumaturgo, onde hoje eu vou trazer pra vocês uma build que eu tenho me divertido muito nessas últimas semanas, que é a build de Venongai da Deadeye. Eu já trouxe alguns farms e eu mostrei pra vocês o que essa build é capaz com alguns vídeos, mas realmente, eu vou tentar trazer pra vocês tudo que essa build é capaz de fazer em alguns vídeos. Cara, eu realmente precisaria de mais vários vídeos para mostrar para vocês tudo que essa build é capaz de fazer. Mas realmente, essa build aqui, ela é uma outra all-rounder que a gente diz. Que ela faz mapas muito bem e ela faz boss muito bem. Eu diria que se a gente fosse colocar numa balança comparativamente com a outra build que a gente mostrou aqui no canal, essa build aqui, ela é um pouco mais puxada para fazer mapa. Não entenda mal, ela faz boss de uma maneira muito interessante, mas eu acho que a velocidade dela em fazer mapa é muito superior à outra, sendo que a outra também ela tem um dano considerável em boss, e é óbvio, a hit pool dela é muito maior do que essa daqui. A gente tá jogando de Deadeye, gente. A nossa calma defensiva é 6 portais. Brincadeiras à parte, vamos pro vídeo. Qualquer dúvida, não se esqueça, pode deixar aqui nos comentários. Pode procurar a gente lá no nosso Discord. Eu tô para abrir vários canais lá no nosso Discord em que vão ter as builds, dúvidas mais frequentes das builds que a gente tá fazendo, alguns guias que eu vou deixar escrito lá para você tá seguindo. E se ainda assim te restar alguma dúvida, por favor, mande lá no nosso Discord. Pode mandar pessoalmente se você quiser para mim. Pode mandar aqui nos comentários do YouTube. Vamos estar conversando e tirando as dúvidas uns dos outros. Vamos lá. Qual que é a minha impressão dessa build? Cara, eu gostei muito de jogar com ela, principalmente por causa dos farms que eu gosto de estar fazendo. Que seria a farm da Alva, é muito interessante, com ela bem recheada. Seria Delirium, né, com os monstros, com muitos monstros na tela. A Breach, a Legion especificamente. Todos eles são farms maravilhosos para você fazer com essa build. Porque o dano em área dela é massivo. Então, já que eu falei do dano, vamos explicar como que funciona o dano dessa build. A skill principal dessa build se chama Venongai. Se você nunca viu como funciona essa skill, basicamente é um projétil que você vai atirar para frente e ele vai voltar na sua direção. E aí você vai ter 4 stacks de Venongai em você. E o que acontece? Quando você tem vários Venongai destacados, num total máximo de 40, a partir do momento que você utilizar uma skill chamada Whirling Blades, você vai disparar a maioria desses projéteis em todas as direções. Não sei dizer para vocês se tem um número exato de projéteis que você atira, mas é numa média de 8 a 11 projéteis que você solta. Aqui a gente vai soltar, ó. Então a gente tem 40 estacado, a gente soltou 20. Vamos ver de novo, a gente tem 40, soltamos 17 só. Mas é mais ou menos essa média. Você vai soltar de 15 a 21 por aí. É sempre garantido essa quantidade mais ou menos. Então, a mecânica de farm desse boneco aqui... Então, a mecânica de mapa dele e a mecânica para matar boss é exatamente a mesma. Você vai segurar o botão direito e vai dando dashes por aqui e acolá, né? No caso aqui eu não tô matando nenhum monstro, mas vocês vão ver nas gameplays que eu vou deixar de fundo, que basicamente eu deixo meu botão direito, que é o botão do Venongai, e eu só vou apertando o E, que é o botão do Whirling Blades, periodicamente, para poder espalhar esse dano na maior área possível. Então, vocês viram como que funciona as duas skills em conjunto. Agora vamos falar para vocês quais as auras que a gente está utilizando nessa build aqui. Um detalhe muito importante para a gente correr atrás é desse capacete com esse implícito aqui corrompido. Tá? Se você não sabe, todos os itens, quando você corrompe ele tem uma chance de pegar um implícito único, né? No caso, a gente correu atrás de pegar esse implícito aqui, que vai fazer com que a gente tenha mais eficiência no reservação das manas. E basicamente esse implícito ele vai fazer com que a gente encaixe diversas auras no nosso personagem. Vamos lá, beleza. Como que a gente consegue encaixar tudo isso? Eu ainda não consegui encaixar a haste nessa build, justamente porque
a gente precisa de uma Enlighten nível 4. E uma Enlighten nível 4 a cerca de 24 a 27 Divines. Muito caro. Então, por enquanto eu estou utilizando uma Haste na forma Vaal, ou seja, eu utilizo a forma Vaal dela apenas. Se você não sabe como funciona uma skill Vaal, basicamente é o seguinte: conforme você mata monstros, você vai acumulando cargas nas suas skills Vaal. E aí, a partir do momento que você utiliza ela, ela vai ter um cooldown e você vai precisar pegar essas almas de novo após um tempo. Então é assim que funciona uma skill Vaal. Então a gente está utilizando uma Vaal Haste, a gente está utilizando uma Grace também, que vai dar evasão para o nosso personagem, que vai ser muito interessante como uma camada defensiva. E a gente está utilizando Purity of Elements, vai ganhar pra gente bastante resistência em porcentagem e vai dar pra gente também imunidade a Elemental Ailments, que seria congelamento, choque, pegar fogo. Isso daqui é uma camada defensiva absurda para nossa build. Uma outra aura que a gente vai estar utilizando é a Precision. Essa aura vai dar muita accuracy pra gente e Critical Strike Chance. A nossa Crit Chance está capada em 100%. Já a nossa accuracy, a gente vai precisar bastante dela pro próximo ponto que eu vou trazer para vocês. E a gente tem a Precision, que basicamente ela vai dar pra gente Critical Strike Chance e Accuracy Rating. Por que a gente vai se importar tanto com essa accuracy alta? Justamente é o ponto que eu vou trazer para vocês agora. Da onde que vem o dano dessa build? Vocês estão vendo que a gente está utilizando essas luvas e tal, mas tá, da onde que vem o dano dessa build? Se vocês ainda não viram, a gente está fazendo um personagem com stack de atributo. No caso, o atributo que mais importa pra gente é a destreza. Então, quanto mais destreza a gente tiver no nosso personagem, melhor. Se vocês já jogaram com qualquer personagem de stack de atributo, vocês estão vendo que realmente 1500 é muito pouco. Mas a gente está começando essa build, né? Eu investi cerca de uns 40 a 50 Divines nessa build, né? Ela não tá, tipo, min-max. O problema é que chegou um ponto que cada upgrade dela tá custando 30, às vezes 20 Divines, e tá ficando muito caro. Mas enfim, vamos lá. Vamos parar de enrolação. Por que a gente quer esse atributo aqui o mais alto possível? Vamos lá. A gente tem formas de escalonar esse dano. A luva é uma delas. A gente tá vendo que as duas últimas linhas dela, ela vai dar Lightning Damage a cada 10 de destreza que a gente tiver. E a gente vai dar 5% de Critical Strike Chance a cada 25 de inteligência. E a gente utiliza duas dessas luvas, ou seja, a gente vai ganhar muito Lightning Damage e muito Critical Strike Chance por causa desses dois atributos que a gente acumula. Um outro ponto seria a nossa máscara, que basicamente ela vai ver qual que é o maior atributo que a gente tem e ela vai dar alguns buffs pra gente de acordo com qual deles for maior. Então creio que um ponto que muita galera vai tomar um susto e vai acabar não conseguindo achar é o peito que eu tô usando nessa build aqui. Esse aqui é um peito, o Grasping Mail especificamente, é um peito que você consegue vendendo 60 anéis da Breach sem estarem identificados. Se você vender 60 anéis para um NPC, né? Se você vender 60 deles aqui para NPC, você vai conseguir uma Grasp Mail sem estar identificado. E a partir do momento que você identifica ela, você não consegue mexer mais nenhum modificador dela. Você não consegue colocar essência nela. A única coisa que você consegue fazer é usar a Null. E depois você consegue estar utilizando o Crafting Bench para poder finalizar alguma coisa nela. Então, o que a galera procura quando vai estar procurando essa build aqui? Pra mim, o que mais me ajudou foi aquela última linha. 1% de Attack Speed por 25 de destreza. Isso daqui ajudou muito a minha build, dá muito dano. E eu também acabei pegando uma que dá destreza e armor para estar ajudando nessa camada defensiva da build. Então a gente tem aqui o terceiro ponto que escalona com o atributo. A gente vai ter na nossa luva aquele implícito lá que vai dar 3% de increased damage a cada 100 de destreza, tá? E a gente vai ter aqui por último nos itens, a gente tem a nossa bota, a cada 200 de accuracy a gente ganha de 1 a 6 lightning damage na nossa build. Tá? E é por isso que a gente está utilizando uma Precision para poder ajudar a gente a ter bastante accuracy, para poder ganhar bastante dano de raio.
Um outro ponto que a gente tem na nossa Passive Tree seria exatamente esse aqui, que a gente ganha 1% de Projectile Damage a cada 16 de destreza que a gente tem. Agora que eu falei pra vocês da onde que vem o dano da nossa build, que ele escalona com os nossos atributos, vamos falar das camadas defensivas. Lembrando que a gente tá jogando de Dead Eye, gente. Dead Eye, ainda mais com Red Hunter, a camada defensiva dela são 6 portais e uma reza, porque o negócio é difícil. Brincadeiras à parte, quais são as camadas defensivas dessa build aqui? A gente tem como camada principal o nosso Suppress Spell Damage capado em 100. Isso daqui vai fazer com que a gente não tome aqueles hit kill nervoso de vez em quando pro maguinho que tá do outro lado da tela. Aqui eu ainda não terminei de mexer, eu tenho que colocar uma tatuagemzinha na build, tá? Inclusive esse é um outro ponto que eu tenho que lembrar vocês. Aqui vocês estão vendo que eu tenho algumas tatuagens nessa build, mas no pop que eu vou deixar pra vocês, ele não tem essas tatuagens. Por quê? Como eu tô fazendo uma outra build paralela a essa, eu precisei colocar essas tatuagens aqui. E por que eu não tirei pra mostrar pra vocês? Porque cada uma dessas tatuagens tá bem carinha. Tá mais ou menos quase meio Divine. Então eu deixei ela aqui, tá? Mas no pop que vai estar pra vocês não vai estar ela. Tá? Não estranhe que a minha tenha, a de vocês não vai ter. Até porque esses pontos aqui que a tatuagem tá, são pontos que dão 10 de destreza. Ou seja, aqui a gente tá perdendo 10, 20, 30, 40, 50, 60 de destreza. Tá? Então é muito dano que a gente está perdendo, porque a gente quer acumular mais destreza nessa build. Quanto mais destreza, mais dano a gente vai ganhar. Enfim. Então a gente tem o Suppress capado. A gente tem Resistência Elemental quase capado também. A gente tem, querendo ou não, o Leeching como camada defensiva. Já que a gente taca muitas vezes por segundo, esse Leeching acaba sendo uma camada defensiva muito alta pra gente. E a gente tem uma evasão até que relativamente alta. Tem como a gente aumentar isso daqui, mas aí é na versão mais ou menos Min-Max da build, tá? E a gente tem como na versão Min-Max, como colocar o Svalin, por aí vai. É imprimindo dinheiro infinito daí pra poder melhorar a build. Qual que é o item principal dessa build? Qual que é o item core que você deveria correr atrás primeiro? Que ele que habilita a build, por assim dizer. Essa build aqui não tem um que habilita 100% a build, mas que realmente deixa ela muito mais confortável e com mais facilidade de jogar, eu diria assim, é o Red Hunter. Esse cinto aqui vai te ajudar em muito para você fazer os mapas de maneira mais tranquila, que você não vai precisar se preocupar. Então o Red Hunter vai te ajudar em muito, tá? Após o Red Hunter eu compraria as luvas e depois iria atrás de alguns anéis, alguns colares que dão bastante resistência e destreza para te ajudar a ter a maior quantidade de destreza possível, tá? Me perguntaram também quando que eu posso migrar para essa build. E a parte interessante é que, como essa daqui é uma build Venongyre com Whirling Blades, é uma build que você consegue fazer desde o leveling, os atos, né, os primeiros mapas, e aos poucos você vai migrando para essa, tá? É totalmente fazível, você consegue fazer isso, né? Então é uma build bem League Start mesmo. E aí eu tô também para postar um vídeo de leveling, tá? Você pode fazer o leveling de Venongyre sem nenhum problema. Nesses últimos 5 dias, eu acabei upando um personagem de cada classe, menos a de duelista, faltou o duelista. Mas tirando Sion, Berserker, Bruxa eu já tinha, mas todos eles eu fiz um personagem, todos eles já estão nível 70. Então realmente, esse leveling que eu vou passar para vocês nos próximos vídeos, vai ajudar bastante. Então não se preocupe. Fica ligado aí no canal que logo logo tá saindo um vídeo sobre leveling, tá bom? Vamos lá. Qual é a sequência da nossa ascensão? Então a gente vai começar pegando aqui em ricochete, para que o chain que a gente vai ter, né, entre os bichos ocorra uma vez a mais, e a gente vai ter 30% de chance de fazer com que esse chain aconteça nas paredes. Ou seja, por isso que essa build brilha tanto em mapas fechados, como o Toxic Sewer, tem uma outra lá do esgoto também que eu não lembro o nome. Por exemplo, até mesmo a City Square, por ser mais fechada, e vai aproveitar em muito esse ponto aqui. Depois do segundo level, você vai estar pegando Endless Munition, basicamente vai te dar 2 projéteis a mais, o que vai te ajudar bastante no dano. E aí por terceiro, a gente vai pegar o Gather Winds, que vai ajudar em muito a nossa movimentação durante os mapas. E por último, a gente vai pegar Focal Point, que vai ajudar bastante a gente no dano single target da build.
Aqui eu vou falar para vocês quais são as Timeless Geos que a gente está procurando junto com as Clusters, tá? Então, basicamente, o que a gente vai querer aqui é achar o máximo possível desses pontos que dá Increased Dex. Porque esse Increased Dex aqui nessa Timeless Geo vai fazer com que a gente ganhe mais destreza, ou seja, vai converter em mais dano no final das contas. Então aqui, essa que eu peguei, ela tá dando 3 pontos de Increased Dex. Você pode pegar uma de 2. No caso, eu só tenho essa daí, tá? Que dá aquela porcentagem. E pra mim, o que eu acho que o que eu estourei nessa build aqui, o que ajudou muito o dano dela, foi basicamente eu ter conseguido pegar um Onslaught por 8 segundos on kill. Basicamente, esse daqui faz com que a gente não precise pegar aquele Flask de que dá Onslaught. Só o fato de eu ter esse ponto aqui pegado na tree já me dá Onslaught, o que dá uma ajuda e tanto na parte de movimentação e na parte de clear dessa build também. As clusters, se vocês lembram do meu último vídeo, em que eu ensinei a craftar as clusters para vocês, eu dei exemplo a essa cluster aqui, que ao contrário das outras, a gente prefere que seja uma cluster com 12 pontos, ou seja, que tenha o máximo possível de passive skills. Por quê? Conforme a gente tem 12 pontos, a gente consegue pegar mais pontos possíveis, ou seja, a gente quer aumentar ainda mais o nosso dano. Se a gente ver a base dessa cluster, a gente está vendo que cada pontinho ele vai dar 12% de dano com Claw e Adaga. Mas, por causa daquela última linha lá embaixo, a gente tem 35% de Increased Effect em todos os modificadores dessa cluster. Ou seja, eu não vou ganhar 12%, eu não vou ganhar 3 de todos os atributos, eu não vou ganhar 2 e nem 4. Se eu for ver aqui na cluster, eu vou ganhar 4, eu vou dar 16% de dano, eu vou ganhar 2% de Attack Speed e 5 de Maximum Life. Só que isso eu vou fazer por todos os pontos que eu estiver pegando. Então, nesse caso aqui, eu quero uma cluster com o máximo número possível de pontos e com no mínimo 25% de Increased Effect. Eu consegui dar a sorte grande, eu peguei essa cluster aqui por 35% de Increased Effect e todos os atributos, ou seja, vai me dar mais destreza ainda, o que é maravilhoso. Essa é a árvore da nosso personagem. O Panteão eu recomendo para vocês pegarem a Soul of Lunaris, porque a última linha vai fazer com que a gente fique imune a dano de ricochete, ou seja, como essa liga aqui a gente está usando muito mercenário e ele fica andando junto da gente, às vezes a gente toma um dano de revesgueio, um dano que era para ir no mercenário e deu chain na gente e a gente morreu do nada por causa do multiplicador. Então, pegando esse ponto aqui da Lunaris e capturando ela no último ponto, lembrando que se você não sabe como fazer isso, eu vou estar deixando para vocês aqui o outro vídeo da outra build que eu mostrei e lá eu explico como pegar, tá? Mas isso daqui vai dar uma sobrevivência pra gente e fazer com que a gente não morra de vez em quando, tipo assim, com uma frequência bem alta. E o outro que a gente vai estar pegando é esse Grook Tool, que vai fazer com que a gente tome dano reduzido de Physical Damage. Redução de Physical Damage Taken é sempre importante, sempre vai te ajudar em todas as builds que você for fazer. Bom, vamos lá. Tem agora um ponto que é só dessa liga aqui, que eu acho que é muito interessante e traz mais de 50% de dano dessa build, que é o Mercenário. Tá? Se você já tá vendo muitas builds por aí da galera falando dos mercenários, você provavelmente já deve conhecer esse setup. É um setup de Doriane Prototype. Basicamente, esse setup aqui ele casa muito bem se a sua build dá dano de caos. E como a gente escalou nem muito com o dano de caos, não é à toa que se você deixar o mouse aqui na tooltip, você vê que a gente dá cerca de 86 mil de dano de raio. Isso no hideout. Se a gente for fazer mapa, esse dano aqui ele vai aumentando cada vez mais. Enfim, a gente tem esse peito que ele vai copiar nossa resistência elemental de raio para os inimigos próximos. Aí você pode estar me perguntando, tá, peraí, não entendi, não faz sentido. Como que você vai espelhar a resistência a raio, sendo que o seu maior dano é raio, e aí, peraí, não faz sentido, como assim? Não era melhor você pegar outra? É exatamente o contrário. A gente consegue fazer com que as nossas resistências, ou qualquer modificador de um item, vá para negativo, graças aos itens saindo da Reflective Mist, né? Aqui a gente vai querer pegar anéis com a menor porcentagem de Lightning Res possível. No caso aqui, eu só consegui 2 anéis.
né? E eles estão somando menos 155% de resistência a raio. Ou seja, quando ele está fazendo o mapa, os monstros têm menos 155 de resistência a raio. E eu dou dano de raio pra caramba, então isso converte em muito dano. Tá? E aí o que eu peguei nos outros itens foi basicamente para dar sobrevivência e aumentar o efeito da aura. O Perco e o Stow é um colar que tá todo mundo utilizando. Basicamente o ponto dele ele vai fazer com que o dano que você dá seja lucky. O que significa isso? Imagina que quando você vai fazer alguma ação relacionada a dano, o servidor do PF ele vai falar assim, tá, rola um dado e me fala o dano que você tirou. Falar, tirei 5, beleza. Aí quando você tem damage lucky ou qualquer coisa lucky, o que o servidor entende? Tá, agora jogar 2 dados e você vai me falar o resultado maior deles. Isso se chama lucky, isso é a mecânica de lucky. A mecânica de unlucky, ou seja, sem sorte, basicamente é o contrário. O servidor vai jogar 2 informações e a menor vai ser utilizada para contabilizar o seu dano, ou a redução de dano, ou quanto de dano você vai tomar, e por aí vai. Então, como eu falei, a nossa luva, a bota e o capacete são basicamente para colocar 75% de resistência e dar um pouquinho de sobrevivência para ele. Tá? A gente vai estar utilizando aqui um reverendo. Tá? O reverendo, por que o reverendo? Ele tem chance de vir com essa hora de ref. Pode ser qualquer um que tenha hora de ref? Pode, não tem nenhum problema, inclusive. Tá? E aí, o que a gente vai fazer com essa hora de ref? A gente quer escalonar o dano dela o máximo possível. A gente vai colocar um Anoint no colar, que realmente funciona, tá? O Merc pega um Anoint do colar e a gente vai dar Increased Effect of Non-Curse Auras, ou seja, Ref é uma aura. A gente vai ter só aqui no colar 14% a mais dessa aura aqui, sendo forte. A gente vai estar pegando também uma Tua Tupuna, que basicamente ele vai aumentar em 20% o efeito das auras e a chave de ouro tá no belt. A gente vai pegar um String of Servitude com 54% de Ref Increased Effect. Então essa Ref aqui vai estar me buffando horrores do dano dela. E é isso. Esse é o meu mercenário. Vou passar o mouse por cima de cada item para você dar uma olhada com calma. E aí, é isso daí. Não tem segredo nenhum. Tá? Aqui o menos quantidade possível de resistência a raio. Eu peguei cerca de 3 a 4 Divines em cada anel. Mas, na verdade, acho que esse aqui eu paguei 10 Divines. Porque é um anel que todo mundo tá buscando ele. Se você achar um anel bom, saiba que ele vale bastante. Então tome cuidado na hora de vender, para você não ser escamado. Eu creio que talvez upgrades futuros para essa build sejam você pegar um peito que ele tenha os melhores rolls, ou seja, ele tenha um increase de attack speed, ele tem uma destreza muito alta, maximum life, chaos res. Por que eu falo isso? A partir do momento que você dropa esse peito aqui, ele não é mexível de jeito nenhum. Você consegue colocar apenas os implícitos e craftar alguma coisa nele. Agora, ele vindo do jeito que você quer é muito difícil. Tem algumas táticas que a galera faz usando Recombinator e por aí vai. Mas não é a estratégia do vídeo de hoje. Hoje eu só quero trazer pra vocês essa build aqui. Tá bom? Talvez o próximo ponto de referência aqui seria a gente pegar um anel que tenha sintetizado de destreza na base dele. E aí o que a gente vai fazer? Vai tentar craftar ele com o máximo por cento de destreza. Ou seja, a gente quer All Attributes, destreza flat pura. A gente vai colocar um pouquinho de vida, resistência elemental, increase elemental damage. Esse aqui é o anel perfeito. E a gente vai copiar ele com o Calandra's Touch. E aí, ou seja, a gente vai ter muito dano nessa build aqui. Tá bom? Então, esses seriam os upgrades que eu faria pra build. Mas agora aqui eu vou pedir a opinião de vocês e trazer um comentário. E aí a gente pode estar bolando melhor o resultado dessa conversa aqui. Chegou um ponto dessa build aqui que cada upgrade dela tá sendo na faixa de uns 20 Divines, 15 Divines, dependendo do que eu vou querer comprar. Ou seja, pra mim já tá um pouquinho salgado. E pra mim, chegou um ponto na liga que eu quero trazer mais builds pra vocês. Eu tenho cerca de 3 builds paradas
que eu tenho que trazer conteúdo para vocês. Então provavelmente os próximos vídeos vão ser exatamente sobre farms, né, showcase dessas builds e as builds em si, tá? Mas para isso eu preciso liberar essas builds que eu tô usando. Por exemplo, a próxima build que eu quero trazer, ela pode ser uma build de arqueira, que é justamente por isso que a minha passive tree tem essas tatuagens. Então eu preciso, vamos falar assim, entre aspas, em grandes, me livrar desse char aqui. Então, se você viu o vídeo, se você viu os farms que eu fiz com ela e teve interesse nessa build, entre em contato comigo lá no Discord, que a gente pode estar vendo um preço para eu passar para você essa build aqui. Tá bom? Então é isso daí. Então, nos próximos vídeos eu quero tentar trazer algumas builds, né? Tentar tirar dúvida de vocês sobre as builds que eu já trouxe. No caso, esse daqui vai ser uma nova build. Qualquer dúvida que você tiver, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários ou mandar lá no nosso Discord. Lembrando que eu vou tentar abrir um canal lá só com as perguntas mais frequentes sobre as builds. Essa daqui vai ser uma delas. Então qualquer dúvida que você tiver, dá um pulo lá, vê se já alguém já não respondeu, alguém pode te ajudar com ela. E aí, se mesmo assim você não conseguiu, pode mandar mensagem no direct para mim, pode mandar mensagem no YouTube sem nenhum problema. Eu prefiro que você tire a dúvida e a gente consiga aproveitar junto essa liga que tá maravilhosa. Então, novamente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado pelo carinho que vocês estão tendo com o canal. A gente está a poucas horas de poder habilitar o conteúdo no canal. Em sentido que a gente vai virar parceiro do YouTube. A gente está quase atingindo a meta. E isso só se deu graças a vocês. Então, muito obrigado a cada um que está assistindo aqui. Se você ainda não deixou o like, tô te convidando, deixa o like aqui, vai ajudar bastante. Bota um comentário aqui que você achou da build, se você queria ver mais algum showcase dela. E se você tiver interesse em comprar ela, manda mensagem para mim lá no Discord. Novamente, muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou indo nessa e até mais.